Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, como é bom sentir a presença do nosso Deus e ter certeza que Ele está conosco. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele, olhando para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse: Pedro, não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Senhor Deus, queremos te engrandecer pela tua palavra. Deus, nós já sentimos a tua presença neste ambiente e cremos, ó Pai, que o Senhor tem mais para nós nessa noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Prepara, Senhor, nosso coração como terra boa, ó Pai, nesta noite. Fala, Senhor, não te cales, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O tema da palavra de hoje é uma promessa cumprida. Uma promessa cumprida. O pastor já deu abertura falando acerca da promessa. E o culto de hoje vem falar a respeito do Espírito Santo. E falar a respeito do Espírito Santo sobre qualquer tema, qualquer assunto que envolve o Espírito Santo, é uma grande responsabilidade. Porque entendemos que falar do Espírito Santo é falar do próprio Deus. E quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele é Deus, nós entendemos que não existe uma hierarquia. Portanto, quando nós falamos a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, nós não estamos falando que um é mais ou menos que o outro. Quando nós falamos que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, nós estamos apenas referindo a tipos de atuação deles. Quando você vai ler no Antigo Testamento, você vai observar que quem mais aparece é Deus. Quando você dá início ao Novo Testamento, você vai ver mais falando de Jesus até chegar à sua ascensão ou glorificação. Porque a partir da glorificação é o Espírito Santo que vem atuando. E o Espírito Santo vai atuar até a vinda de Jesus. Porque é o Espírito Santo que vai me conduzir, que vai te conduzir até os ares a encontrar com o nosso Senhor. E o Espírito Santo, ele é mencionado no primeiro livro da Bíblia e no primeiro capítulo da Bíblia. Quando você vai ler o livro de Gênesis, no capítulo número 1, versículo número 2, a Bíblia vai dizer que a terra, ela era sem forma, ela era vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas também quando você chegar no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, no capítulo número 22 de Apocalipse, versículo de número 17, vai estar escrito: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida.
nós vemos que o Espírito Santo, ele está no começo. Nós vemos que o Espírito Santo também está no fim. E quando você vai ler no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 17, você vai ver que João estava ali cheio de temor, e ele se ajoelha, e uma mão ali é encostada sobre seu ombro, a mão direita de Deus, a mão direita de Jesus, ou a mão direita do Espírito Santo, pois são o mesmo. Encosta no seu ombro e diz: não temas, porque eu sou o primeiro e eu também sou o último. O nosso Deus, ele está no começo, mas também está no fim, e isso eu e você podemos acreditar, que tudo aquilo que ele começa, ele termina, que tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. O Espírito Santo. E nós entendemos que quando você começa a ler as histórias, quando você começa a ler o Antigo Testamento, você percebe que o Espírito Santo, ele não habitava em pessoas. Às vezes o Espírito Santo se manifestava em uma pessoa específica para vir cumprir um propósito. E ele se manifestava, cumpria seu propósito e se retirava. Nós entendemos que na vida de Davi foi um pouco diferente, porque a Bíblia diz que quando ele ali foi ungido, o Espírito se apoderou dele. E depois, quando ele comete ali o pecado e se arrepende, ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Talvez apenas um homem privilegiado que sabia o que era ter o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento isso ainda não era possível. Mas a Bíblia nos diz no livro de Joel, no capítulo número 2, versículo de número 28, que Deus faz uma promessa: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Foi feita uma promessa. E quando nós começamos a ler o livro de Atos, nós lemos o livro de Atos nessa noite, mas esses 3 primeiros capítulos do livro de Atos são 3 períodos da igreja. Capítulo 1, a igreja antes do Espírito Santo. Capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo. E capítulo de número 3, pós o Espírito Santo. E no capítulo de número 1, nós vamos perceber que Jesus, ele está reunido com os seus discípulos. Jesus, após ter ressuscitado, aparecido para várias pessoas, num período de 40 dias, agora ele já não tem muito tempo. Então ele começa a reunir com os seus discípulos e começa a instruir os seus discípulos, e ele começa a dizer no capítulo de Atos 1, no versículo de número 4: esperem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. E no versículo 5 ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Observe que quando ali no livro de Joel Deus faz a promessa, ele diz: depois derramarei. Agora Jesus está dizendo: não muito depois desses dias. Jesus estava falando de algo altamente espiritual e importante para a sua igreja. Mas a igreja naquele momento ainda não tinha o Espírito Santo. Então Jesus está ali explicando, falando a respeito do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, e de repente alguém interrompe Jesus. E essa pessoa interrompe Jesus e faz uma pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ali naquele momento alguém faz uma pergunta acerca de coisas terrenas, acerca de coisas que brevemente poderia passar. Mas Jesus naquele momento olha e ele diz: não vos pertence saber tempos e estações que o Pai estabeleceu no seu próprio poder. Jesus estava olhando e dizendo: olha, a preocupação de vocês não deve ser com coisas terrenas. A preocupação de vocês não deve ser com coisas passageiras. Mas Jesus, ele não simplesmente diz acabou ali e pronto. Não, mas Jesus continua. E no versículo após esse ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Mas recebereis
o Espírito Santo. Jesus naquele momento estava dizendo: isso compete vocês a saber. Não importa aí como estão os reinos, porque naquela época Israel estava dominado por Roma, mas Jesus estava dizendo: olha, isso é transitório, mas eu quero que vocês entendam que vocês vão receber a promessa do Espírito Santo, e o poder vai vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele estava dizendo: eu tenho algo eterno para vocês, eu tenho algo que vai durar. E naquele momento, Jesus ali conversando com eles, a Bíblia diz que ele foi conduzido, levado às alturas em uma nuvem. Jesus, ele começa a ser levado, e naquele momento a Bíblia diz que eles começam a ficar olhando para os céus, para ver Jesus. E surgem ali 2 homens de branco, e começa a dizer para eles: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, ele sendo recebido acima nos céus, ele há de vir. Ali aqueles homens estavam reafirmando a promessa da vinda do Senhor. E naquele momento, eu não sei quantas pessoas estavam ali. Algumas pessoas, por causa do livro de 1 Coríntios, dizem que ali havia cerca de 500 pessoas, mas eu não sei, outros falam que é 400, então nós não sabemos ao certo. O certo é que a Bíblia diz que cerca de 120 pessoas decidem receber a palavra de Jesus, e aquelas pessoas se retiram dali, se reúnem no cenáculo e começam a fazer orações e súplicas, e nesse período também eles decidem qual seria o apóstolo que substituiria Judas, mas eles perseveram em oração. E a Bíblia diz que em um dia que cumpre o dia de Pentecostes, no capítulo de número 2, aquele povo ainda estava reunido no mesmo lugar. Estavam assentados, estavam buscando, estavam orando. Talvez na mente deles seria: hoje é mais um dia de busca, hoje é mais um dia de oração. Mas a Bíblia nos diz que, cumprindo um dia de Pentecostes, estando todos no mesmo lugar, de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, eles estão ali e estão cheios do Espírito Santo. E Pedro, quando observa que as pessoas lá fora começaram a ficar observando, zombando e dizendo: olha, eles devem estar embriagados. Ele, com autoridade e ousadia, ele pega a palavra, e no versículo de número 16, ele diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A promessa que havia sido feita em Joel, Jesus tinha falado para eles, agora está se cumprindo no livro de Atos 2. A igreja de Atos 1 era uma igreja natural, era uma igreja que não tinha profundidade no Espírito, mas a igreja de Atos 2 agora está cheia do Espírito Santo. A igreja de Atos 2 agora experimenta o que é o poder do Espírito Santo. Mas a igreja não vai ficar parada em Atos 2. Agora ela vai sair deste momento de apenas experimentar aquele poder, para também saber o que é na prática. Agora vai virar uma prática. Livro de Atos, no capítulo de número 3. A Bíblia diz agora que Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração. Quando Jesus diz que vocês vão receber o Espírito Santo, ele diz: vocês vão receber para ser minhas testemunhas. Vocês vão receber para ser minhas testemunhas. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E naquele momento aqueles homens se deslocam para ir ali ao templo à hora da oração.
E a Bíblia nos diz que havia ali um homem que era trago todos os dias à porta do templo. Todos os dias aquele homem era levado. E a Bíblia nos diz que ele tinha essa rotina provavelmente há muito tempo, porque a Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Talvez para aquele homem seria um dia comum, porque quando nós fazemos a mesma coisa todo dia, vira uma rotina e a gente começa a se adaptar com aquilo. Mas aquele homem não estava sabendo que estava vindo até ele 2 homens, mas não apenas 2 homens cheios do Espírito Santo, 2 homens cheios do Espírito Santo, 2 homens que iriam viver o primeiro milagre realizado sem a presença física de Jesus. E aqueles homens estão se aproximando, e naquele momento o homem começa a ver que eles estão vindo, e ele faz o que ele tinha costume de fazer, ele pede uma esmola. E naquele momento que ele pede, a Bíblia diz que os 2 olharam para ele e diz: olhe para nós, olhe para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa. Talvez o coração dele se alegrou naquele momento quando eles disseram: olhe para nós. Talvez ele pensou: agora a oferta vai ser boa, olhe para nós. E Pedro disse: não tenho. Talvez naquele momento, ao ouvir não tenho, aquele homem pode ter abaixado a cabeça ou pensado: nossa, não tenho. E ele disse: não tenho. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, bata no seu peito e diz assim: eu tenho, na Nagassuriande canta, Lavassuica Navai, você tem, eu tenho, aleluia, aleluia. Naquele momento eles disseram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho alguma coisa. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho alguma coisa. Talvez eu poderia dizer: eu não tenho o carro do ano, mas eu tenho alguma coisa. Talvez você poderia dizer: aleluia, eu não tenho a faculdade que sonhei, mas você tem alguma coisa. Aleluia. Talvez muitas pessoas aqui poderiam dizer nessa noite: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu quero dizer que você tem algo. Aleluia. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia. O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo que ele deixou para mim. Eu tenho o nome de Jesus. Por quê? Porque aqueles homens ali religiosos talvez ainda estavam um pouco felizes. Por quê? Porque até o momento a igreja estava fechada em oração. Até aquele instante a igreja ainda não tinha saído. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, as portas se abrem, aqueles homens começam a andar pela rua. Aqueles homens ali religiosos que ali acharam que tinha matado, destruído Jesus, poderiam ter ficado alegres e orgulhosos, dizendo: nossa, agora não vai ter mais mulher do fluxo de sangue dizendo que está curada, agora não vai ter mais cego dizendo que está enxergando, ou paralítico dizendo que está andando. Mas aqueles homens estavam equivocados, porque Jesus, ele subiu, mas ele deixou o seu nome e o Espírito Santo, e ele disse: aleluia, tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele fará. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta. O nome de Jesus tem poder. Em meu nome, maior que os nossos recursos, maior que nossas finanças, maior do que qualquer coisa que você possa ter nessa terra, está o nome de Jesus. Eu não sei o que você não tem, mas eu sei aquilo que você tem. Você tem o nome de Jesus. Você tem o nome de Jesus.
E naquele momento, a Bíblia diz que eles estendem a mão e levanta aquele homem. E no momento que levantam aquele homem, os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, aleluia, e saltando ele, irmãos, a Bíblia diz que o homem era coxo desde o ventre da mãe, aleluia. Uma pessoa que às vezes sofre um acidente e fica na cama para andar, dá trabalho, tem que passar por reabilitação. Aquele homem deu foi um salto, e a Bíblia diz que dando ele um salto, ele entra pelo templo pulando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, isso é o quê? Isso é milagre. Isso é milagre. Aquele homem se levanta pela autoridade do nome de Jesus. Aqueles homens estavam cheios da presença de Deus. Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. E na autoridade do Espírito Santo, eles usam o nome de Jesus e o milagre acontece. E aquele homem agora entra pelo templo. E quando aquele homem entra, eles o reconhecem. E naquele momento a Bíblia diz que ele pega e corre e se apega a Pedro e a João, versículo 11, e apegando-se o coxo, o que fora curado, a Pedro e a João, e todo o povo atônito junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Naquele momento o povo olhou e disse: mas não era esse homem que ficava na porta? Não era esse homem que estava ali coxo? E ele, ao ver que o povo estava começando a vir para o lado dele, ele corre e se apega aos homens de Deus. E no momento que aqueles homens de Deus veem isso, Pedro ali toma a sua palavra e diz para eles: homens israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizesse este homem andar? Mas o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, os Deus dos nossos pais, glorificou ao seu filho Jesus, a quem entregastes. No momento que o milagre aconteceu, que eles começam a olhar para Pedro e a João, eles estão dizendo: não, isso não foi para minha glória, isso não foi poder que veio de mim, mas foi daquele que vocês entregaram. Vocês, aleluia, estão vendo agora aquilo que ele é capaz de fazer. Aleluia, não é por mim, não é por você, é aquele que está em nós. É aquele que está em nós. Porque se fosse pela nossa própria força, não conseguiríamos. Mas quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós somos capazes. Você tem algo, existe algo dentro de você. Se coloque de pé neste momento. Aleluia, fique de pé nesta noite. E assim como o nome de Jesus tem poder, aleluia, eu quero dizer para você nesta noite, que na autoridade do nome de Jesus, que tem todo o poder, eu profetizo que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você veio buscar o poder do Espírito Santo nesta noite. Você veio buscar a presença do Espírito Santo nessa noite. Então você pode começar a se entregar, a orar e a buscar o santo nome dele, porque ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você que crê nessa noite que você pode sair daqui renovado e cheio do Espírito Santo, eu te convido a vir aqui à frente. Eu te convido a vir aqui à frente, porque na autoridade daquele que tem todo o poder, que é o nome de Jesus, nós vamos profetizar isso sobre a tua vida. Nós vamos profetizar isso sobre a tua vida. Oh, Espírito Santo, nós cremos que a promessa já se cumpriu. A promessa foi cumprida, e é nesta autoridade que nós estamos aqui neste lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vá trabalhando aí, Espírito Santo. Ah, Deus querido, Deus maravilhoso, renova pessoas neste lugar, restaura as pessoas neste lugar, Pai. Eu creio, eu creio, eu creio. Pessoas, ó Pai, que ainda não receberam os dons espirituais, dá, Senhor, nessa noite, segundo aquilo que lhe apraz. Renova pessoas aqui neste lugar, renova pessoas aqui neste lugar. Oh Deus, nós acreditamos, ó Pai, nós acreditamos no teu poder. Aleluia.
Começa a trabalhar agora, Espírito Santo. Começa a trabalhar agora, Espírito Santo. Oh, este homem, esta mulher, este jovem que está aqui à frente, eles acreditam, Pai. Eles acreditam. E nós cremos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que entrega o controle total da sua vida nas mãos do Senhor. E estão pessoas aqui nessa noite com essa decisão, que estão entregando tudo para Ti neste lugar, nessa noite. Assuma o controle. Assuma a direção agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito, aleluia. encha-me na vida. Espírito, encha-me na vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, encha minha vida. Diga: Espírito, encha-me na vida. Espírito, encha-me na vida. Enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha. As minhas mãos quero levantar, diga isso. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero